Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, agora para valer, de fato e de direito, a nossa aula, tá bom? Estou compartilhando aqui com vocês a nossa lógica de aula, beleza? A nossa lógica de aula. E aqui, gente, quebrando um pouco aí o nosso início, é uma reflexão, certo? Que todos possam entender a sua jornada e transformar essa descoberta em uma próspera caminhada. Fica essa reflexão antes da nossa aula. Você já descobriu a sua jornada? Você já sabe exatamente o que você quer? Você está pagando o preço pela sua jornada? Fica o meu questionamento aqui para vocês. Mas a partir do momento, gente, que a gente escolhe a nossa jornada e a gente paga o preço por ela, independentemente do ônus, todas as circunstâncias, inclusive circunstâncias negativas e algumas coisas que podem acontecer em nossa vida, em que a gente precisa, de alguma forma, deixar para depois, a caminhada fica próspera, beleza? E para estudo de concurso não é diferente, gente. Para estudo de concurso não é diferente. Se você não se dedicar absurdamente ao seu estudo, principalmente numa prova que está aí próxima a chegar, você não vai passar. Então fica a dica aqui para mim, para vocês. Sábado, domingo, feriado, carnaval, nada vai existir na vida de vocês até o dia dessa prova, beleza? Vai existir tão somente estudo e muito esforço. Vamos lá, gente. Continuando aqui e iniciando o nosso estudo, a gente vai trabalhar com a interceptação telefônica. Já delimitei a aula para vocês, correto? Já delimitei a aula para vocês. E agora, professor, qual é o conceito de interceptação telefônica? Gente, o conceito de interceptação telefônica são um dispositivo que é fundamental de colocar na sua peça, que você já tem que separar um espaço aí, é exatamente o artigo 5º, certo? Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 1988. Professor, por que o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 1988? Porque é nele que vai ter uma autorização constitucional para que os telefones possam ser interceptados, ou seja, um terceiro, um interlocutor, vai poder ouvir em tempo real a conversa de dois telespectadores sem que esses telespectadores saibam que estão sendo ouvidos. Então, essas duas pessoas que estão conversando lá no telefone não sabem que tem um terceiro lá ouvindo o que elas estão conversando. Então, isso, de uma forma geral, é a interceptação telefônica. Aqui eu não vou adentrar naqueles conceitos, separar a escuta telefônica, gravação clandestina, gravação ambiental, porque não é objeto da aula. Para fins de aula, hoje, a gente tem que entender como funciona uma peça de interceptação telefônica. E aqui eu já digo para vocês, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal de 1988, necessariamente vai ter que estar na sua peça. Beleza? Então, já anotem aí o artigo 5º, inciso 12. Que é a partir dali, gente, que nós vamos extrair a Lei 9.296 de 96. Isso é natural. É a partir dali que nós vamos extrair a Lei 9.296 de 1996. E lá fala-se que é inviolável o sigilo das correspondências, etc., etc., salvo a interceptação telefônica, ou seja, salvo os dados de interceptação telefônica, desde que exista autorização judicial. E aí a lei já faz algumas delimitações. Isso é bom que vocês prestem atenção. A interceptação telefônica vai ser possível num processo civil, por exemplo? Isso aqui serve para a primeira fase sua. Não, a interceptação telefônica não serve para processo civil. Porque a Constituição falou que ela vai servir para uma investigação criminal ou um processo criminal. E aqui eu já adentro numa situação interessante com vocês. Professor, quando eu falo em investigação criminal, eu dependo de um inquérito policial aberto, sim ou não? Coloquem aí, por favor. Não! Naturalmente que você não depende de um inquérito policial aberto. Esse é o primeiro passo, beleza? Então, se vier na sua prova lá de delegado de polícia do Pará, que o delegado de polícia está investigando fulano de tal, e você percebe que é necessário uma interceptação telefônica,
A pergunta que eu faço para você é: necessariamente você vai ter que observar um inquérito policial instaurado? O examinador vai ter que deixar claro que instaurou um inquérito policial para você? Sim ou não? Vamos lá. Não, pessoal, não precisa. Então, basta que o delegado de polícia esteja investigando. Não, você não depende de inquérito policial. A interceptação telefônica pode ser dada dentro de um PIC. Quem sabe o que é um PIC? Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público. A interceptação telefônica pode ser dada por meio de investigações preliminares de um delegado de polícia, aquela verificação inicial preliminar. Se naquela verificação inicial preliminar, o delegado de polícia já tem todos os dados da interceptação telefônica, e ele não tem mais tempo de correr atrás de provas, certo? Não tem mais tempo de instaurar inquérito policial, porque aquela pessoa que vai ser interceptada vai sair da cidade daqui uma semana. Então, ele vai juntar tudo aquilo ali mesmo e já vai fazer o pedido ao juiz, independentemente de inquérito policial aberto. E aqui eu vou além. Digamos que exista tão somente o quê? Um auto de prisão em flagrante, sem inquérito policial também. Nessa situação, o delegado de polícia também vai poder fazer a interceptação telefônica. Beleza? Vamos lá. Exatamente, Tom. É possível, inclusive, uma interceptação telefônica verbal. Não existe problema nenhum quanto a isso, não. Mas não é objeto da aula aqui hoje, até porque interceptação telefônica verbal não vai cair na prova de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Fixada essa premissa que você não depende, repetindo, você não depende de uma instauração de inquérito policial, eu quero que vocês prestem atenção na hora da prova que não depende desse inquérito policial instaurado lá no caso hipotético que o examinador vai trazer para você. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Com relação à prova emprestada, para fins de interceptação telefônica, a prova emprestada é aceita sim, não tem problema nenhum não. Você vai poder se utilizar dessa prova emprestada para fundamentar uma interceptação telefônica, certo? Não vejo óbice nenhum para que você se utilize dessa prova emprestada não. Mas vamos lá, gente. Continuando aqui para a gente não perder o fio da meada. Eu peço até que nesse primeiro momento vocês segurem um pouco as perguntas, anotem aí as perguntas e eu deixo um momento separado para que a gente possa respondê-las de uma vez, para que a gente não perca o objeto da aula. Uma outra informação importante, naturalmente, que você já deve saber, é que a interceptação telefônica depende de uma ordem de juiz. Isso se chama reserva de jurisdição, beleza? Se depende de uma ordem de um juiz, isso aí se trata nada mais, nada menos do que uma reserva de jurisdição. E o que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer que todas as vezes em que você perceber uma inviolabilidade da vida privada, uma inviolabilidade da sua intimidade, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, ora, o artigo 5º está lá entregando para todos os cidadãos que os direitos fundamentais são invioláveis. Ou seja, podem ser relativizados, professor? Naturalmente que direitos fundamentais podem ser relativizados, mas desde que exista uma autorização judicial. Então, necessariamente, você vai ter que pedir essa autorização judicial para o juiz. E aí eu pergunto para vocês, essa informação agora é importante. Essa autorização judicial vai ser pedida, vai ser representado para o juiz das garantias ou o juiz da instrução e julgamento? Aqueles que estão assistindo minhas aulas, isso aí já está sendo cansativo. Porque eu digo e repito, se você for lá no CPP, no atual CPP, você vai localizar com facilidade o artigo 3º-B, inciso 9, do CPP, em que fala que caberá ao juiz das garantias decidir sobre interceptação telefônica, fluxo de comunicações e sistemas de informática e telemática ou de comunicação. Ou seja, opa, professor, eu tenho que direcionar a minha peça para o juiz das garantias, é isso que o senhor está dizendo? Sim ou não? Vamos lá, gente. Sim, em parte. Se lá
no dia 21 de março de 2021, o Supremo já ter decidido definitivamente de que a regra do juiz das garantias está válida, você vai dirigir para o juiz das garantias. Por que eu estou dizendo isso? Teve um julgamento lá no ano passado, no ano de 2020, em janeiro de 2020, que suspendeu a figura do juiz das garantias. Então, se você for no código hoje, você encontra o juiz das garantias. Entretanto, isso aí foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, beleza? Não está em vigor, pessoal. Não está em vigor o juiz das garantias. Mas, professor, está lá. E como assim não está em vigor? Porque a gente tem que interpretar o código também com as decisões judiciais. Vocês têm essa obrigação. E lá, o Supremo realmente suspendeu o juiz das garantias. Então, neste momento, pessoal, a figura do juiz das garantias encontra-se suspensa e eu acho muito improvável que agora, em 21 de março de 2021, o Supremo já julgue o assunto. Então, lá no endereçamento da sua peça, dirija para o juiz criminal da instrução e julgamento. Não dirija ao juiz das garantias. Mas, professor, se o Supremo decidir até o dia 20, um dia antes da minha prova, que está valendo novamente o juiz das garantias, aí eu posso afirmar com segurança para você, dirija a sua peça para o juiz das garantias, caso o Supremo decida dessa forma, beleza? Mas, neste momento, dirija a sua peça para o juiz da instrução e julgamento. Combinado? Então, já fechamos aqui a ideia do endereçamento. E não pense que isso aí não vai ser pontuado na sua prova, porque vai ser sim. É muito importante você saber se você endereça a sua prova para o juiz das garantias ou para o juiz da instrução e julgamento. Beleza? Então, fechamos aqui esse ponto. Fechamos aqui esse ponto. Então, vamos lá. Outro ponto importante para a gente trabalhar aqui é a figura do espelhamento do WhatsApp. E por que eu vou encaixar isso aí para vocês, certo? Isso aqui, inclusive, pode servir aí para uma prova objetiva, certo? É um tema bastante interessante. Professor, o que diabos é espelhamento de WhatsApp? Acredito que todos vocês já pegaram o celular, já colocaram no WhatsApp, acharam o QR Code, combinaram esse QR Code com o computador e verificaram aí que as conversas passam a ser feitas pelo computador. Ao invés de você ficar digitando no WhatsApp, você vai digitar pelo computador, beleza? O que acontece com relação ao espelhamento de WhatsApp? Houve um pedido para que o juiz pudesse autorizar um espelhamento de WhatsApp, ou seja, um terceiro, um delegado de polícia ou um escrivão, espelharia de alguma forma ali o WhatsApp daquela pessoa e ele acompanharia ali no momento o que aquela pessoa estava conversando. Compreenderam a ideia? Então, seria uma interceptação, certo, de WhatsApp, porque aquela conversa estaria sendo feita naquele momento. Pergunto a vocês, isso o STJ, através da sexta turma, aceitou ou não aceitou esse espelhamento de WhatsApp? Pessoal, não aceitou. Esse espelhamento de WhatsApp tem alguns problemas, certo? Tem alguns problemas. Na interceptação telefônica, convenha comigo que o interceptador, digamos que eu seja o interceptador, eu esteja fazendo aqui uma interceptação telefônica. Eu tenho a capacidade de alterar o que as pessoas estão conversando? Eu não tenho, certo? Então, existe uma passividade que é necessária ao investigador. Agora, no espelhamento de WhatsApp, se eu for investigador, eu não posso alterar a conversa, eu não posso apagar a conversa, eu não posso fazer coisas que alterem o sentido da conversa, sim ou não? Sim. No espelhamento do WhatsApp, eu posso fazer isso. Então, pense comigo. Seria muito perigoso você garantir que exista um servidor ali de boa fé que não vai alterar nada que as pessoas estejam conversando. Então, por isso o STJ entendeu, opa, não. A interceptação telefônica é aquela tradicional, aquela em que você vai se utilizar de um sistema, não é isso? O sistema vigia ou qualquer sistema que possa ter aí da polícia, em que você vai ver a pessoa falando ali naquele momento. Mas você não pode alterar nada daquela conversa, você não pode alterar nada daquela pessoa. Então, isso aí, beleza.
Agora, espelhamento não. O espelhamento do WhatsApp, você, investigador, pode estar alterando a conversa, você pode estar, de alguma forma, modificando. Então, o STJ falou que não. Espelhamento de WhatsApp, mesmo com autorização judicial, ele é vedado no Brasil. Então, se você vê na sua prova a palavra espelhamento de WhatsApp, entenda que isso aí não é aceito pelo STJ, mesmo com autorização judicial, beleza? Independentemente de ter autorização judicial, espelhamento de WhatsApp não é válido, não é possível neste momento, tá bom? Então, vamos lá. Opa! Fulano de tal, Joãozinho, foi apreendido com 2 quilos de maconha. Juntamente com o João, foi pego o iPhone dele. E o iPhone dele está lá guardadinho na delegacia. Pergunto a vocês, o delegado de polícia quer ver essas conversas. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma interceptação telefônica, sim ou não? Não! O que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer um pedido de quebra de sigilo telefônico. E aí eu pergunto para vocês, esse pedido de quebra de sigilo telefônico se trata de uma peça judicial também que pode cair na sua prova? Sim. Beleza? Então não confunda. Se o celular está apreendido, anotem aí. Se o celular está apreendido, o pedido é de quebra de sigilo telefônico. Você vai ter acesso ao passado das conversas. Na interceptação telefônica, você tem acesso ao presente e ao futuro das conversas. Mas ambas, de alguma forma, invadem a sua privacidade. Entenda que aqui nós não estamos falando de espelhamento. O celular foi apreendido, você quer abrir aquele celular e ver o que ele escreveu no passado. Tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, quanto nas mensagens. A mensagem que eu quero passar para vocês aqui é que poderá cair na sua peça, e isso é natural, que numa investigação você precise pedir a interceptação telefônica e, a depender, se tiver celulares apreendidos ali, pedir também o quê? A quebra de sigilo telefônico. O que eu quero dizer com isso é que, naturalmente, que na sua prova não necessariamente vai cair uma representação. Preste atenção com o que estou falando em relação a isso. Na sua prova pode cair uma representação, na sua prova pode cair 2 representações, na sua prova pode cair 3 representações, pessoal. Não tem problema nenhum quanto a isso, não. A sua prova pode cair inúmeras representações e você vai ter que saber separar ali os requisitos cautelares de cada uma da forma mais inteligente possível. Beleza? Então, vamos separar aí, pelo amor de Deus. Eu, como corretor de peças práticas, nós temos um curso aí com o professor Juliano, inclusive vai começar na próxima segunda-feira, aí 5 correções de peças individualizadas de peças práticas. Eu percebi, na prática, o pessoal confundindo a quebra com a própria interceptação telefônica. Existiu uma situação lá que eu trouxe no caso concreto, em que foi fornecido pela questão, uma questão hipotética que nós criamos, números de celulares. Mas em nenhum momento falou-se que o celular estava apreendido. Na questão hipotética foram fornecidos números de celulares. Pessoal, quando o examinador fornece números de celulares para você, ele está quase chorando para pedir que você faça uma interceptação telefônica. Beleza? E o que o pessoal acabou fazendo? O pessoal acabou fazendo realmente a interceptação telefônica, mas ao lado da interceptação telefônica pediu a quebra do sigilo telefônico. Isso está certo ou está errado? Isso aí naturalmente está errado. Por que está errado? Porque o celular não tinha sido apreendido, o celular ainda estava com eles. Então, por favor, só peçam a quebra do sigilo telefônico se o celular, se constar na sua prova que o celular está apreendido. Só vai ter o efeito uma quebra de sigilo telefônico se o celular estiver apreendido. Se o celular ainda estiver na mão dos bandidos, o que você vai fazer? Você vai fazer um pedido de... Responda aí para mim, por favor. O celular está na mão dos bandidos. Você vai pedir uma interceptação.
O celular foi apreendido. Você vai pedir uma quebra. Perfeito. Vamos lá. Avançando aqui. Agora, nós vamos trabalhar o seguinte. Continuando aqui. Nós vamos trabalhar com o artigo 2º. Se você for lá no artigo 2º da Lei de Interceptações Telefônicas, eu recomendo que você vá, neste momento, quem tiver com acesso aí ao Vadimeco, e quem não tiver, eu já recomendo que pegue o Vadimeco e deixe aberto, tá? Nós temos o artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica. E quem quiser anotar aí, gente, o artigo 2º, ele traz exatamente as hipóteses de admissibilidade, o cabimento da interceptação telefônica. Então, melhor dizendo, quem quiser anotar, o artigo 2º traz os requisitos de admissibilidade. Beleza? Ora, professor, mas eu já aprendi também que lá dentro do artigo 2º nós temos também o quê, pessoal? Lá dentro do artigo 2º, nós temos também os requisitos cautelares. E não é errado dizer isso, não. Se você analisar, o artigo 2º, ele é muito simples. Ele traz os requisitos de admissibilidade, mas ele também traz os requisitos cautelares de uma peça. E aqui eu ligo o sinal amarelo. Se eu falar em requisitos cautelares, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que é obrigatório que isso esteja na sua prova. Outra pergunta que eu faço. É necessário, professor, que eu coloque o respectivo dispositivo expressamente na minha prova? Eu vou ter que decorar o dispositivo dos requisitos cautelares na minha prova? Sim, pessoal. Repetindo 1 milhão de vezes, sim. Mas, professor, como eu vou decorar tantos dispositivos? Eu não me importo, você vai ter que se virar. Funciona assim, você é concurseiro, se vire. Faça sua tabelinha. Você vai ter que ter a tabelinha lá da prisão preventiva, você vai ter que ter a tabelinha da prisão temporária, você vai ter que ter a tabelinha da busca e apreensão, da interceptação telefônica, da captação ambiental, dentre tantas outras medidas cautelares que você possa ajuizar aí perante o juiz. Beleza? Então é isso, pessoal. Você que lute, não eu mais, né? Então vamos lá. Brincadeiras à parte, eu quero dizer que esse artigo 2º, incisos 1, 2 e 3, necessariamente vai ter que estar na sua prova. Se você esquecer ele, você vai perder pontos. A sua prova não vai ficar rica de detalhes. Mas, professor, você está dizendo para mim que eu vou ter que lembrar de todos os dispositivos do universo e colocar na minha prova, desde os dispositivos penais aos processuais penais? Eu não disse isso. Eu disse que os dispositivos processuais penais, ou seja, os dispositivos de fundamentação da sua peça, ou seja, aqueles dispositivos lá do CPP para prisão preventiva, aquele dispositivo da Lei 7.960 para prisão temporária, e esses dispositivos da Lei 9.296/96 para a prisão da interceptação telefônica, você vai ter que gravar, não tem jeito, tem que gravar mesmo, certo? E vamos lá, continuando, depois a gente vai chegar exatamente nesse ponto, Sofia. Então, quais são os dispositivos do artigo 2º? Vamos lá. O artigo 2º fala que não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando houver as seguintes hipóteses. Ou seja, o artigo 2º fala, olha, não será admitido se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Então, o inciso 1 do artigo 2º são exatamente os indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal. Então, eu vou falar em outras linhas e linhas bem simples. Para que você peça a interceptação telefônica, tem que ter materialidade. Para que você peça a interceptação telefônica, tem que existir depoimentos ali que demonstram que aquela pessoa esteja cometendo algum crime. Ou a confissão dela, ou depoimento de policiais, ou depoimentos de testemunhas. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Para que haja a possibilidade de uma interceptação telefônica, tem que ter indícios razoáveis de autoria e participação.
E aqui eu já me adianto. Aqueles que estão mais avisados com relação às nossas aulas, que já me assistiu aí umas 10 mil vezes. Quando eu falo em indício razoável de autoria e participação, um requisito necessário para a interceptação telefônica, ou seja, um requisito de cabimento ou admissibilidade, eu estou falando também de quê, pessoal? Vamos lá. Eu estou falando também de, por favor, vamos lá, escrevam aí para mim. Me ajudem. Fumus comissi delicti, perfeito Luana, perfeito Rebeca. Então, já me adiantando, puxem uma setinha do inciso 1 e escrevam aí que isso aí se trata de fumus comissi delicti. E fumus comissi delicti há de convir comigo que se trata de um dos requisitos cautelares. Quais são os dois requisitos cautelares numa representação da prisão para vocês, pessoal? Fumus comissi delicti e periculo libertatis. Ou fumus comissi delicti e periculo in mora também, beleza? Então, fumus comissi delicti com periculo libertatis são irmãos siameses. Eles estão entrelaçados como uma corrente que não pode se quebrar. Quando eu digo que eles estão entrelaçados como uma corrente que não pode se quebrar, eu estou falando que não basta na sua prova colocar o fumus comissi delicti. Eu estou falando que não basta na sua prova colocar o periculo libertatis. Eu estou dizendo que necessariamente em sua prova, em todas as cautelares que você possa imaginar para delegado de polícia, o que não são muitas, graças a Deus, você necessariamente vai ter que lembrar desses dois requisitos. E muitas vezes esses dois requisitos estão expressos na lei, perfeito. Uma outra vez, esses requisitos não estão expressos na lei. Estou falando, então, para você, quem quiser anotar, mesmo que esses requisitos não estejam expressos na lei, você também vai ter que lembrar deles e colocar, e fundamentar. É simples. Você não lembrou de que artigo está ele, mas você vai falar, com relação ao fumus comissi delicti, que se subdivide em materialidade, que se subdivide em indícios de autoria, estão presentes conforme demonstrado no laudo de exame de corpo de delito, abre parênteses, materialidade, bem como nos depoimentos das testemunhas, as quais indicaram que Joãozinho realmente cometeu o crime no dia 9 de janeiro de 2020 na casa de Dona Maria. Deixa eu olhar aqui, eu não já atendi porque Isso é fumus comissi delicti, gente. Fumus comissi delicti é a fumaça de que aquela pessoa cometeu um crime. São indícios suficientes de autoria. Obviamente que aqui nós estamos trabalhando com a verossimilhança. Aquilo pode ter acontecido ou não. Todo processo há de convir que, tanto numa representação quanto numa denúncia do Ministério Público, é necessário fumus comissi delicti. Agora, obviamente, que a pessoa vai poder comprovar a inocência dela. Então, provando nessa situação, e agora só me lembrem, pessoal, para comemorar esses 100 participantes aí, bora fazer um sorteio, né? Nada mais que justo. Uma aula aí com 100 participantes no domingo, às 15 horas. Me cobrem um sorteio do nosso curso de peças práticas que começará amanhã com o professor Juliano. Beleza? Então, se você já está inscrito, só para deixar claro, você pode dar para um amigo. Não quer dizer que você vai cancelar a inscrição e pegar o dinheiro de volta, não. Beleza? Mas se você não estiver inscrito, você pode se utilizar ou dar para um amigo também, caso você prefira dessa forma. Vamos lá. Continuando aqui. Exatamente. Aí, pessoal, bora fazer o seguinte também. Vamos prometer as coisas aqui. Eu vou fazer um sorteio de um e vou fazer um sorteio mais de 3 meia bolsa. Pronto. Para a gente fazer essa festa aí do domingo, tá? Então, meia bolsa funciona o seguinte. O curso custa 750, divide por 2. Então, vai sair por 335. Para vocês verem, o mais barato vendido foi 550. Então, aí você vai ganhar um desconto bom. Então, 1 vai ser de graça e 3 vai ser por 375. Vamos lá, voltando aqui. Me cobre para não esquecer. Continuando, já trabalhamos aqui o fumus comissi delicti e o periculo libertatis. Beleza? Na verdade, trabalhamos o fumus comissi delicti. Agora, nós temos o inciso 2. O Mário de Aragão está até brincando que se o sorteado estiver com o áudio ligado, ele perde o prêmio. Concordo. Só tem uma pessoa com o áudio ligado nesse momento. Acabei de desligar aqui, não vai ter confusão no grupo, não.
Pessoal, continuando. O artigo 2º, nós temos o fumus commissi delicti, que é o inciso 1. Professor, me responda onde está o periculum libertatis, que é também chamado periculum in mora. E aí, pessoal, onde está? O periculum in mora está no inciso 2, beleza? Conforme ensina o Renato Brasileiro, o periculum in mora está no inciso 2. E tendo em vista a relevância dessa passagem, eu faço questão de lê-las para vocês. Todos sabem que eu sou suspeito com relação ao Renato Brasileiro, porque é meu autor preferido. De qualquer sorte, eu vou ler esse trecho para vocês. Inclusive, é um autor no qual eu me sigo bastante, juntamente com o Nuti, para fazer as nossas aulas. Vamos lá. Ele tratou aqui especificamente da interceptação telefônica, tá bom? E ele fala o seguinte: cuidando-se de medida de natureza cautelar, deverão estar presentes o fumus commissi delicti e o periculum in mora, tá bom? Ou seja, o Renato Brasileiro está falando que na interceptação telefônica você tem que ter os dois requisitos. De modo semelhante ao que se dá com a busca domiciliar, a determinação de uma interceptação telefônica está condicionada à existência de elementos seguros da existência de um crime, que justifique o sacrifício do direito à intimidade. Fumus commissi delicti. Tem que ter a existência de um crime. Se tem que ter a existência de um crime, você tem que comprovar a materialidade e indício suficiente de autoria. Em relação ao periculum in mora, há de ser levado em consideração o risco ou o prejuízo que a não realização imediata da diligência poderá acarretar para a investigação criminal ou para a instrução processual penal. Pessoal, aqui eu queria focar, então, agora para o periculum in mora. Professor, como que eu vou escrever o periculum in mora na minha peça? Gente, é muito fácil. O periculum in mora na sua peça você vai escrever da seguinte forma: ademais, quanto ao periculum in mora, há um grande risco de perecimento do direito caso não sejam realizados imediatamente. E aqui você vai dizer: João, o investigado, inclusive, está com passagem marcada para Paris daqui 15 dias. Então, se a gente não conseguir ouvir João neste momento, a gente não vai conseguir desvendar o crime. Porque daqui 15 dias, mesmo que eu faça uma interceptação telefônica, eu não vou conseguir escutar nada. Porque o telefone dele, ele pegou, deixou no Brasil e viajou para Paris, naturalmente comprou um outro telefone que as autoridades não sabem o número. Pergunto para vocês, eu estou diante aqui de um periculum in mora, de um risco do perecimento do direito, sim ou não? Sim. Perfeito o periculum in mora aqui. Então, aí o Renato Brasileiro faz uma analogia com o inciso 2, no seguinte sentido: olha, esse perecimento do direito, eu não vou conseguir, inclusive, essa medida para descobrir melhor esse crime, para averiguar melhor, para complementar as investigações, eu não vou conseguir com outras medidas. Eu não vou conseguir com uma busca domiciliar, ou sei lá, eu não vou conseguir com depoimentos, porque ele vai negar. A única forma de eu conseguir desvendar esse mistério é escutando o que ele está falando entre João e José, líderes de uma organização criminosa. Eu preciso desse telefone, eu preciso ouvir essa conversa. Não tem uma outra forma. Então, o periculum in mora, gente, ao mesmo tempo, ele se entrelaça com aquela historinha da última ratio. Lembram lá da história da última ratio? E quem puder me citar o dispositivo que nós podemos utilizar em todas as peças para a última ratio, qual é? O artigo 282, parágrafo 6º. Você tem que buscar a medida menos extrema, tá? E aí você vai partindo para mais extrema. E o que acontece nesse caso? No inciso 2 fala o seguinte: não será admitida a interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, se tem outros meios disponíveis, não precisa da interceptação telefônica, tá? Então, aqui você anote como periculum in mora. Periculum in mora, beleza? Agora, caro e jovem concurseiro, não queira misturar, pelo amor de Deus, essa historinha da última ratio e complicar a vida da cabeça de vocês na hora da prova. Porque o que acontece? Às vezes ali a prova está balançando você para uma determinada medida, prisão preventiva, temporária, interceptação telefônica, o que for, e você fica, mas poderia ter uma outra forma de investigação. Não, gente, vocês estão numa prova.
E na prova, o caso hipotético sempre será curto. Você vai ter que extrair dele mesmo essa questão da última rácio. Então, se o examinador cospe lá para você números de telefones, não venha com essa historinha, mas aqui poderia, por exemplo, um depoimento, aqui vai ser muito drástico para o cidadão fazer interceptação telefônica. Não. O examinador quer que você faça uma interceptação telefônica. Então, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: essa história da última rácio é mais para você fundamentar a sua peça dizendo que não teria outra medida. Mesmo que na sua cabecinha, no seu inconsciente, você enxergue outra medida. Não vamos colocar isso aí na prova, não. Você vai falar para ele sim, examinador, inclusive não haveria outra medida para substituir a presente interceptação telefônica, tratando-se da última rácio no caso concreto. Beleza? Fechamos aí o inciso 2. E agora tem o inciso 3, que alguns colegas prontamente já tinham falado aí. O inciso 3, gente, trata exatamente, certo? O inciso 3 trata exatamente do que a interceptação telefônica não vai caber naqueles delitos punidos com pena de detenção, beleza? Ou seja, a interceptação telefônica vai caber nos delitos punidos com pena de reclusão, beleza? Vai caber nos delitos punidos com penas de reclusão, tranquilo? Então, esse é o ponto. Agora sim, pessoal, na hora da prova, se o examinador está cuspindo lá para você o número do telefone, mesmo que você fique em dúvida se aquele crime é reclusão ou detenção, há de convir que é uma interceptação telefônica e possivelmente aquele crime é de reclusão, beleza? Então, aqui é mais teórico do que prático, e mais para você fundamentar. Aí chega na hora da prova e fala o seguinte: inclusive, o crime em que João praticou aqui é punido com pena de reclusão. E aí você fundamenta os 3 incisos. Então, fundamentei o inciso 1, fundamentei o inciso 2, fundamentei o inciso 3. Tá? Inciso 1, fumus comis delicti. Inciso 2, periculo in mora. Inciso 3, requisito de cabimento. Beleza? Fechamos aí. Professor, onde está a legitimidade do delegado de polícia para a interceptação telefônica? Quem se arrisca em me responder onde está a legitimidade do delegado de polícia para a interceptação telefônica? Essa aqui é fácil, pessoal. Essa aqui é fácil. A legitimidade do delegado de polícia para a interceptação telefônica está exatamente no inciso 3, tá bom? Está exatamente no inciso 3. Quem quiser acompanhar aqui pelo slide, fala-se o seguinte: a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinado pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, beleza? Então, aqui, a interceptação telefônica poderá ser requerida aí pelo delegado de polícia. E aqui, pessoal, eu peço que vocês escrevam aquilo que os professores ensinam, que o delegado de polícia representa. O delegado de polícia não vai requerer. E eu ficava me batendo exatamente qual a diferença de você representar e requerer. Buscava nos livros, não achava tanto a resposta. Achei a resposta no livro do professor Nutt, de 2020, em que ele fala o seguinte: na representação, o delegado de polícia não tem a possibilidade recursal, ou seja, o delegado de polícia representa por uma interceptação temporária, preventiva, etc. Se o juiz indeferir, o delegado de polícia não tem como, por exemplo, impetrar o mandado de segurança, não tem como fazer um rese, né, interpor um rese, etc. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, fica mais uma dica aí de peça prática para você. Sempre você vai pedir a sua representação no sentido de bem representar. Então, desde lá do início, lá no preâmbulo, você fala bem representar. E lá também, nos pedidos, você fala também bem representar. Beleza? Então, fechou. Professor, o artigo 3º vai ter que estar na minha prova? Necessariamente, pessoal. Necessariamente, o artigo 3º vai ter que estar na sua prova. Aonde eu vou colocar o artigo 3º? Você vai ser aqui chato. Você vai colocar o artigo 3º no preâmbulo, lá no início, em que você falar: a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do delegado de polícia, lotado na delegacia X, imbuído das suas missões constitucionais e legais, com base nos artigos tais, bem como nos artigos tais, ali você já vai jogar o artigo 3º,
tá bom? Que é o artigo de legitimidade do delegado de polícia. Aí eu pergunto para você, basta no preâmbulo? Eu entendo que não. Lá na fundamentação jurídica não custa nada você pedir novamente. No pedido já exagerado, Nelly. Agora, lá na fundamentação jurídica, lá no iniciozinho, na hora que você tratar do cabimento e legitimidade, joga novamente o delegado de polícia, conforme prevê o artigo 3º, inciso 1 da Lei 9.296/96, é o legitimado para a representação da interceptação telefônica, e aí fica perfeita a sua prova. Beleza? Fechou? Tá tranquilo? Estão compreendendo? Mandem um 5, eu já fico satisfeito. Tá tudo ok, pessoal? Beleza. Vamos lá. Continuando. Agora, nós vamos caminhar para o prazo, pessoal. E aqui eu já estou demonstrando para vocês que interceptação telefônica é uma besteira de peça. Interceptação telefônica é basicamente você identificar na prova os telefones, fazer uma representação e mostrando o cabimento, a legitimidade, os requisitos cautelares e a necessidade ali nos fundamentos, e ao final fazer um pedido diferenciado, porque o pedido da interceptação telefônica é diferenciado. A gente vai ver ali na frente, tá bom? Então, a partir daí, a gente já trabalhou o delegado de polícia. E aí, gente, já trabalhamos os requisitos cautelares também. Agora, para sua peça ficar perfeita, ficar recheadinha, ficar fofa, eu indico o artigo 4º e o artigo 282, incisos 1 e incisos 2 do CPP. Beleza? Vamos lá. No artigo 4º, fala-se que o pedido de interceptação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, tá? Com indicação dos meios a serem empregados. Eu quero que vocês grifem uma palavra aqui. Necessária. Necessária. Por que eu estou falando isso? Porque a interceptação telefônica é uma medida cautelar, correto? É uma medida cautelar. E como uma medida cautelar, independentemente de ser natureza real ou ser natureza pessoal, pessoal, segura esse bizu aqui que eu estou dando para vocês. Independentemente de ser real ou pessoal, haverá naturalmente uma intercomunicabilidade com o artigo 282, incisos 1 e incisos 2. Se você correr lá no artigo 282, incisos 1 e incisos 2, nós estamos tratando o seguinte, lá na reforma de 2011, o legislador ordinário falou o seguinte, olha, é o seguinte, estou de saco cheio. Toda vez que você quiser uma medida cautelar, ou seja, uma medida cautelar algo drástico contra o cidadão, você tem que demonstrar a necessidade e a adequação. Então, a necessidade e a adequação tem que ser demonstrada também na interceptação telefônica. Então, fica bonitinho, fica fofo na sua prova você tratar isso aí lá no finalzinho. Inclusive, Excelência, essa medida é necessária e adequada, conforme prevê o artigo 282, incisos 1 e inciso 2, bem como o artigo 4º da Lei 9.296/96. Não há, aqui você vai ser repetitivo. Não há outra medida que possa substituir, certo? Não há outra medida que vai ser capaz de você conseguir fazer a mesma investigação. As coisas, de alguma forma, se repetem. Mas essa palavra mágica, chamada necessidade e adequação, eu indico que você coloque na sua prova, em todas elas, tá bom? E aí, se você quiser fechar com chave de ouro, joga o artigo 282, parágrafo 6º, que é exatamente o princípio da última ratio, né? O que a doutrina fala de última ratio. Ali realmente fala expressamente para prisão preventiva, mas a doutrina interpreta que aquele artigo 282, parágrafo 6º, ele se irradia para qualquer medida cautelar. Beleza? Então, pessoal, nós fechamos já os dispositivos para peça. Como eu disse para vocês, aqui não é aula de interceptação telefônica no âmbito teórico. Eu só estou trazendo os dispositivos necessários para a sua peça. E nada mais que natural da gente trabalhar aqui uma peça, tá bom? Nada mais natural do que a gente trabalhar aqui um modelo genérico, um modelo que eu peguei do meu curso, tá bom? Juntamente com o professor Juliano, tirei ali os nomes principais. Eu queria trabalhar aqui com vocês. Vamos lá. O prazo vocês já sabem que são 15 dias renováveis, não é isso? Receptação telefônica, artigo 5º, são 15 dias renováveis, tá? Antes de chegar na peça,
Eu queria trabalhar um outro ponto com vocês, bem lembrado aqui pelo slide. É o tal da ERB, Estação Rádio Base. Que diacho é isso, professor? Que diacho é isso, Estação Rádio Base? Vamos lá. Pessoal, existem antenas que captam sinais de celulares, certo? Elas estão espalhadas nas cidades. Cidade pequena tem uma, duas antenas, cidades grandes têm centenas de antenas. E aquelas antenas conseguem, isso é bem elementar, isso é uma tecnologia antiga. Aquelas antenas conseguem localizar de uma forma aproximada onde aquela pessoa se encontra, certo? Onde aquela pessoa se encontra. E aí, o que acontece? Entendeu-se por bem o legislador falar o seguinte, ora, por que não um delegado de polícia se pudesse utilizar dessa diligência para descobrir o paradeiro de uma vítima, por exemplo, de sequestro? Perfeito! Maravilhoso! Isso aí é exatamente uma representação por estação rádio base. Pode cair na sua peça. Agora, não confunda a estação rádio base, certo? Como algo genérico em que você vai pedir em todas as interceptações telefônicas, porque isso não tem nada a ver. Então, por exemplo, você quer tão somente a conversa de duas pessoas que você já sabe onde elas moram. Vocês sabem que elas não são fugitivas, certo? Existem dois criminosos que estão conversando e você quer a conversa dos dois ali. Pergunto para vocês, para ver se vocês captaram a ideia. Eu preciso, neste caso, pedir a estação rádio base, sim ou não? Ou seja, pedir a localização exata daquela pessoa? Não. Eu não vou pedir porque não tem efeito prático nenhum. Porque alguns colegas vêm e falam comigo, professor, mas em um espelho lá do CESP apareceu lá na interceptação telefônica a estação rádio base. Você tem que analisar se aquilo ali era uma medida realmente necessária para aquele caso. Agora, se não é uma medida necessária, você não vai pedir, vai demonstrar falta de conhecimento. Agora, digamos um outro exemplo. Existe uma vítima de sequestro. Existe uma vítima de sequestro. Você não sabe onde ela está. E você quer descobrir por meio de uma interceptação telefônica onde ela está. Naturalmente, o sequestrador que está lá na cidade está conversando com o sequestrador que está lá na fazenda. Ou lá num bairro distante da cidade, da zona leste, zona oeste da cidade. Aí eu pergunto para vocês, além da interceptação telefônica, para você ouvir essa conversa dos dois sequestradores, seria interessante a gente ter a localização daquele outro sequestrador e, obviamente, da respectiva vítima? Sim ou não? Sim. Então, isso é a estação rádio base. A estação rádio base é exatamente para você conseguir identificar a localização de alguém. Poderá ser da vítima, conforme diz o artigo 13b do CPP, ou até mesmo de um bandido que você queira pegar em determinado local. Então, só se utilizem, pessoal, da estação rádio base, caso você queira identificar a localização de quem você esteja investigando ou da respectiva vítima. Beleza? E é exatamente isso agora, vocês lendo o artigo 13b, talvez agora se esclareça para vocês. Vamos lá. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito. Ou seja, você vai se utilizar desse artigo 13b. E quem quiser fundamentar a estação rádio base, a estação rádio base está exatamente no artigo 13b do CPP, beleza? Você só vai se utilizar dela se você quer saber a localização ou da vítima ou dos suspeitos. Combinado, pessoal? Então, essa é a ideia da estação rádio base. Não saiam pedindo estação rádio base à torta à direita como se fosse a coisa mais fantástica do mundo, sem você nem entender o que é estação rádio base. Agora eu pergunto para vocês, meus caros alunos de domingo à tarde, conseguiram compreender esse instituto da estação rádio base, sim ou não? Isso é importante para mim, pessoal. Beleza. Então, fechou. Agora, para finalizar a aula, já estamos no finalzinho, tá? Nós vamos trabalhar uma peça aqui. Vamos lá. A interceptação telefônica tem que ser em autos apartados? Sim, tá bom?
Interceptação telefônica, obviamente, vai ser em autos apartados, porque você tem que resguardar o sigilo dela até o momento processual em que a parte vai se pronunciar ou não, tá bom? Então, isso é importante também. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, esses slides, e vou disponibilizar, que inclusive tem um caso concreto de uma peça, e vou disponibilizar também um material teórico de minha autoria, 100% de minha autoria, sobre interceptação telefônica. Então, vou disponibilizar aqui no bate-papo, lá no finalzinho, tá? No final da aula. De qualquer sorte, vocês sempre me relatam que às vezes não tem dificuldade em baixar pelo celular, e alguns estão assistindo pelo celular. Vou deixar o número do meu WhatsApp, e aí vocês pedem para mim pelo WhatsApp e eu encaminho até o final da tarde, às vezes início da noite, tá bom? O importante é que eu vou encaminhar para você esse material também. E, obviamente, aquele que ganhar o sorteio vão entrar em contato também no meu WhatsApp para que a gente possa já colocar. Coloco no grupo ainda hoje, tá bom? Do nosso grupo que vai começar, da nossa aula que vai começar. Nossa aula não, nosso curso que vai começar amanhã. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Agora a gente vai trabalhar um caso concreto, tá? Vamos trabalhar aqui um caso concreto. Acredito que está compartilhada a tela aí para vocês, tá? E aí é o seguinte. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca XXX Pará. E, pessoal, o que é isso? Endereçamento. Endereçamento vai ter que estar na sua peça. E aqui você vai ter que ter o cuidado se é vara criminal ou juiz das garantias, beleza? Não vou repetir mais essa história. Aqui você coloca, voltando aqui, aqui você coloca inquérito policial número XXX, tá? XXX. Aí você vai tentar localizar o número do inquérito policial lá na hora da sua prova. Aí aqui vamos lá. A Polícia Civil do Estado do Pará, com intermédio do delegado de polícia, lotado na delegacia X, e na qualidade de presidente do inquérito policial, blá, blá, blá. Aqui você vai citar os artigos, gente. Cospe artigo aqui. Artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, que é aquele artigo geralzão da segurança pública. Artigo 194 da Constituição do Pará. Artigo 2º da Lei 12.830, que é a Lei Geral do Delegado de Polícia. Artigo 34 da Lei Complementar 22/94. Vai cuspindo artigo, porque o que você não lembrar, o que você lembrou já vai ser de grande serventia. E aí, gente, vai jogar necessariamente o artigo 3º, inciso 1. O artigo 3º, inciso 1 traz o quê? A legitimidade do delegado de polícia, certo? Vai jogar também o artigo 5º, incisos 10 e 12 da Constituição, que é exatamente aqueles dispositivos que tratam da inviolabilidade da privacidade da vida privada. Nessa peça que eu trabalhei aqui, era tanto a interceptação telefônica quanto a captação ambiental de sinais eletromagnéticos. E agora já peço desculpas desde já, nós não vamos ter tempo de trabalhar com uma outra peça que eu precisaria de 1 hora também, que é exatamente a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, que tem diferença da interceptação, tá? Mas aqui eu já joguei as duas para você entender mais ou menos de uma forma en passant como funciona. E aí, vírgula, em face de fulano de tal, abre parênteses, qualificação, fecha parênteses. Isso aqui é nada mais, nada menos que o preâmbulo. Se cair só a interceptação, jogue esses dispositivos aqui. Artigo 3º, inciso 3, certo? Voltando aqui, toda hora me atrapalha. Artigo 3º, inciso 3 da Lei 9.296, juntamente com aqueles outros. Caiu a captação ambiental, joga lá o artigo 8º-A da Lei 9.296, é uma outra peça que eu vou trabalhar lá na frente com vocês, tá? Pode sim, Sayla, você pode colocar, Sayla está perguntando aqui no grupo se pode colocar urgente, 24 horas, conforme o artigo 4, parágrafo 2º, é uma complementação para a sua peça, não tem problema não. Vamos lá. Pessoal, depois eu vou ler o chat de uma vez só, antes do sorteio, etc., para tirar as dúvidas, tá? Bora focar aqui. E aí tem os fatos eu pulei aqui, porque os fatos é algo muito individual, tá bom? Fundamentos jurídicos. Excelência. Vamos lá. Excelência. Deixa eu só tirar aqui, que a imagem está atrapalhando aqui. Pessoal, eu sou meio tabaréu para tecnologia e eu acabo me atrapalhando. Só um minuto aqui. Eu acho que voltou aqui a compartilhamento de tela com vocês, né? Tá, voltou.
Excelência, as peças documentadas evidenciam com robustez o fumus comis delicti, tá? A materialidade do crime resta comprovada, subsumindo-se o comportamento atribuído a XXX aos tipos penais de. Gente, é muito importante você colocar quais são os tipos penais da sua peça, tá bom? Estupro, homicídio, roubo, independentemente do que for. Dessa forma, a autoria é certa, pois pesa contra o investigado robusto bojo probatório calcado em depoimentos de testemunhas e ordens de missão. Aqui eu estou dando um introito do fumus comis delicti, sendo que a gente vai repetir lá embaixo, tá bom? Vamos lá. Da admissibilidade. A interceptação das comunicações telefônicas é cabível no caso de análise, pois estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 2º inciso. Isso aqui é essencial na sua peça, beleza? A saber, indícios razoáveis de autoria e participação, prova não pode ser feita por outros meios disponíveis, o fato investigado constitui infração penal punida com pena de reclusão. Aí você fala assim, os crimes narrados são graves e todos são punidos com pena de reclusão, beleza? Faz esse show aí na hora do examinador. Com efeito, não é diferente a demonstração da admissibilidade da captação ambiental. Aqui eu já puxei a captação ambiental. No mesmo sentido, estão preenchidos requisitos constantes nos artigos tais. Depois, uma aula específica para isso aqui. Aí vamos lá para a necessidade e requisitos cautelares. Sabe-se que a vida privada e a intimidade são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Contudo, nenhum direito é absoluto e poderão ser relativizados quando outros direitos, também amparados pela Carta Magna, precisam ser protegidos. Tá? A vida privada e a intimidade não poderão servir de escudos para a prática de crimes. E desde que presentes os requisitos, como já demonstrados, medidas restritivas cautelares para fins investigativos são de rigor. Aqui, pessoal, é o embromeixo que cada um vai ter o seu. Eu só estou dando uma ideia aqui de como ficaria a peça, tá? No caso em tela, é sabido que as medidas são a última ratio, mas demonstrada a proporcionalidade e a necessidade com amparo no texto legal e constitucional, aqui você já joga lá o artigo 282, incisos 1 e inciso 2 do CPP. Não há medida mais consentânea e eficaz para a efetiva elucidação dos fatos. Agora a gente vai trabalhar com os requisitos cautelares. Por sua vez, o fumus comis delicti de ambos os pleitos, conforme demonstrado, estão devidamente amparados na autoria, na materialidade, com destaque para os fartos depoimentos colhidos e as missões realizadas, ora preenchidos tanto para a interceptação telefônica quanto para a captação ambiental. Aqui eu trabalhei com fumus comis delicti por as duas representações. Você pode fazer isso também na hora da sua prova, tá bom? Por fim, enquanto ao periculo in mora, resta evidente, pois, caso haja demora para a concessão das medidas, o grupo poderá continuar a praticar várias condutas, bem como com o risco de descobrirem que estão sendo investigados, se desfazerem das provas, havendo a consequente perecimento e irreversibilidade para o sucesso das investigações. Quanto à interceptação telefônica, poderá o representado trocar a qualquer momento de números de celulares. E quanto à captação ambiental, poderá o grupo mudar de endereço para os encontros em local do qual a polícia desconheça. Então, pessoal, aqui é trazer tudo aquilo que eu ensinei para vocês para dentro da sua peça. Professor, independe a ordem? Não, já quebrei esse mito várias vezes. Quem cria a ordem dos fundamentos jurídicos é você e nada mais que você, conforme a sua lógica argumentativa, pessoal. Não tem certo e errado, não. Tem requisitos que são elementares e essenciais. Se eles foram colocados de uma forma lógica, de uma forma inteligente, de uma forma concatenada na sua peça, você vai tirar 10, beleza? Então, Pedro, professor, eu quero começar exatamente com a descrição dos crimes, né? A descrição dos crimes. Posso fazer isso? Pode, não tem problema não. Se quiser começar com a infração penal, comece com a infração penal. Professor, eu quero começar com cabimento e legitimidade. Pode também. Joga lá, cabimento e legitimidade, embaixo joga infração penal, embaixo joga requisitos cautelares e necessidade. Porque se você vê, se você adequar e trazer uma ordem lógica bonitinha ali para o examinador, não tem prejuízo para a sua prova, beleza? Mais um mito aí que a gente quebra. Então, aí, pessoal, nós vamos agora para o pedido.
Com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, essa autoridade policial representa. Vamos lá. Pela interceptação das comunicações telefônicas de fulano de tal. Aí você coloca entre aspas, entre parênteses, qualificação. Nos números tais, tá bom? Operadora tal, importante, número, importante, operadora. Isso aí vai estar pontuado na sua prova, eu tenho certeza absoluta, tá bom? No prazo de 15 dias. Não esqueça prazo. O prazo vai estar no seu espelho, tá? Requerendo que a decretação seja feita em autos apartados. Então, também joga aí a questão dos autos apartados. E aqui, pessoal, eu não vou trabalhar com o ponto B, não, porque a aula de hoje foi da interceptação telefônica, para não confundir a cabeça de vocês, porque a captação ambiental tem seus detalhes, em que pese serem parecidas. E aí, vamos lá. Pede ainda que o contraditório seja diferido, isso aqui é praxe para todas as medidas cautelares, tá bom? Conforme o artigo 282, parágrafo 3º do CPP. Requer que a presente representação seja recebida em autos apartados, isso aqui eu já até falei, tá? Por fim, requer a oitiva do Ministério Público, isso aqui você faz em todas as suas peças, tá? Antes do deferimento de ambas as medidas. Nestes termos, pede deferimento, xxx data, delegado. Nesse edital de vocês, escreva tão somente a palavra delegado. Por quê, professor? Quem leu o edital atentamente, o examinador pede exatamente assim na hora de você registrar a sua peça. Escreva tão somente a palavra delegado. Jamais coloque o seu nome e também não escreva delegado de polícia. Você vai escrever a palavra delegado. Então, se eu puder resumir aqui para você um pedido ideal. Vamos puxar aqui da cabeça um pedido ideal da interceptação telefônica. Com fulcro dos fatos e fundamentos a seguir expostos, este delegado de polícia representa, pela medida de interceptação telefônica em face de João, abre parênteses, qualificação, fecha parênteses, pelo prazo de 15 dias, beleza? A ser feita nos números tais, isso aí é importante, da operadora tal, beleza? Sendo feita ainda em autos apartados. Aí, para fechar, requeira o contraditório diferido do artigo 282, requeira o Ministério Público, assine ali embaixo, totalmente com a palavra delegado, antes disso, coloque local e data, tire 10 da sua peça, vai dar tudo certo aí para vocês, beleza? Então, esse é o raciocínio, gente. Esse é o raciocínio de uma peça de interceptação telefônica. É uma peça simples, é uma peça em resumo. Pela privacidade e intimidade que todos os cidadãos têm, depende do juiz. Então, você vai ter que trazer para o juiz os requisitos da Lei 9.296. Os requisitos quais são? Artigo 2º, incisos 1, 2 e 3. Artigo 3º, que é a legitimidade do delegado de polícia. Ali você vai trabalhar a estruturação com o endereçamento, o preâmbulo. Na fundamentação jurídica, vai jogar os requisitos cautelares, a necessidade da peça, os crimes cometidos por aquela pessoa, e a partir daí você vai tirar 10, beleza? Fechamos, pessoal. Fechamos aí a nossa aula, e agora nós vamos trabalhar com as perguntas que porventura ficaram para trás, que acredito que foram inúmeras, tá bom?